Bem-vindos a mais um conteúdo que tem o objetivo de estabelecer os princípios básicos da dança Odissi, no intuito de trazer um pouco mais de conhecimento e educar o público, principalmente brasileiro, para a construção de um corpo, ou como que as aulas e as práticas de dança Odissi de fato acontecem. Como são essas práticas, né? Elas são bem diferentes do que a gente entende aqui no Ocidente como balé clássico, moderno. É uma técnica altamente codificada e segue algumas regras, alguns regulamentos quanto à construção desse corpo. E eu vou começar sem falar muito, eu vou começar passando para vocês sobre as 4 posições básicas da dança Odissi. É muito importante, antes de eu começar a descrever essas 4 posições básicas, trazer para o entendimento de vocês que ela não é apenas uma formalidade, uma forma física. Se intui, se pensa e é imprescindível que a gente compreenda aquilo que vem por trás da forma, que é o que dá sentido à forma, né? Então nós vamos começar. A primeira posição básica é simplesmente a gente fecha as mãos em musti, tá? O polegar para frente, dessa forma, e a gente vai colocar bem em cima da crista ilíaca, tá? E colocar os punhos em direção ao chão, tá? Assim a gente já vai trabalhando essa dorsoflexão para trabalhar com as mãos. Então, a primeira posição, Samabhanga. Sama quer dizer pilar, onde um peso está igualmente distribuído nos 2 pés. Então, as mãos vêm para essa posição e a minha posição, o peso do corpo perfeitamente distribuído. Eu sempre peço para os meus alunos e estudantes trazerem o peso do corpo dos calcanhares para o antepé, tá? Imprescindível, porque tudo no movimento, na dança, nos pede para ir à frente e nos apoiarmos nessa parede anterior do corpo. Então, Samabhanga é a posição do pilar, mas a atitude interna, ela também define uma atitude interna de prontidão interna para o movimento, estar aqui e agora nessa posição. Então eu começo dessa forma, simples assim, ombros baixos, pescoço cresce em oposição e Samabhanga. A segunda posição chama-se Abhanga, que é o contrário, ela vai ter uma assimetria, ou seja, se eu trago a mão para essa posição, coloco aqui e por cima, né? Do lado esquerdo, então é o lado direito, o joelho direito que vai dobrar. Então eu tenho uma ligeira, né, um ligeiro desvio do quadril, como se eu estivesse descansando dessa forma. E os ombros para baixo, pescoço trabalhando em oposição, cintura fina. Eu não vou sentar dessa forma, né? Eu só dobro um dos joelhos e deixo naturalmente o torso vir para essa lateral, formando aqui o que a gente chama de bang, essa curva. Se você fizer para o outro lado, vai ser dessa forma, ok? E ela apresenta uma simetria, uma posição de descanso, diferente do Samabhanga, mas de descanso, mais prontidão interna, profundamente graciosa, né? A cabeça até inclina um pouco para compensar o desvio do torso e ligeiro desvio da bacia, mas a bacia está no ponto neutro. A terceira posição é Choka. Choka quer dizer quadrado. Então, no Choka, eu abro os pés para as laterais, dessa forma, abre mais uma vez e mais uma vez. Eu falo para os meus alunos manter sempre 10 para as 2, ou um pouco mais
fechado, porque nós temos que ter muita flexibilidade para usar os pés em 180 graus. Então, 10 para as 2 está ótimo. Mantenha, né, o seu quadril na posição neutra. Você vai ver que você tem exatamente a distância de um pé para o outro, o tamanho do seu pé, né, o comprimento do seu pé. Então, em choca, o peso do corpo é igualmente distribuído nos 2 pés. E à medida que eu desço, eu cresço da cintura para cima para fazer um impulso de ação contra a gravidade. Então, ao mesmo tempo que eu desço, né, eu cresço. E as mãos em pataca rasta, elas vão vir nessa posição e a gente vai ter desse cotovelo a esse cotovelo uma linha reta e do cotovelo às pontas dos dedos outra linha reta, formando essa figura quadrada do choke. Então vamos fazer, abriu 1, 2, 3, sentou, quer dizer, sentar quer dizer dobrar os seus joelhos, né? E a gente tem essa posição quadrada. A figura quadrada, ela nos remete à estabilidade, equilíbrio, também virilidade, força, porque você vê o peso bem distribuído desde o primeiro ao 5º dedo do seu pé, nos 2 pés, mantendo o arco do pé preservado. Nós temos a posição de choca, muita estabilidade e força, né? Ela traz a presença do grounding, né? Da base, o quanto é importante a base. Por isso que distribuir bem o peso do corpo e estar atento para os alinhamentos ósseo-muscular é importantíssimo, né? Principalmente nessas posições, porque se mal feitos de alguma forma não adequada, podem comprometer ao longo do tempo as suas articulações, principalmente dos joelhos. Então você sempre precisa buscar um instrutor com conhecimento para que possa te direcionar o seu trabalho nesse sentido. Do choke nós vamos então para a 4ª posição, que é a posição de tribanga. Vem para frente, dobra os 2 joelhos, o peso do corpo é distribuído para o antepé do pé de trás e o pé da frente fica sem peso. E a mão vai vir aqui dessa forma, ambas em dorsoflexão, tá? Se eu for fazer para o outro lado, então como eu chego nessa posição, né? Você estava em choca, você vem, coloca calcanhar na frente de calcanhar e você, fechando aqui, você chega no dedo, né, no dedão do pé de base, que é sempre o pé de trás. Então, fazendo agora com o outro pé na frente. Então, a mão que vem sobre a coxa é a mesma do pé, né, da perna da frente, tá certo? Então, quando a gente faz essa posição, a gente faz umas compensações com a coluna e com a inclinação da cabeça para formar vários ângulos, vários triângulos no nosso corpo. Então, eu estou aqui, eu sento primeiro, flexão dos joelhos. Segundo, deslocamento do torso, não é deslocamento do quadril, o quadril não faz isso, ele fica estável. Deslocamento do torso e a inclinação da cabeça. Mas lá atrás, né, todo aquele grupo muscular para manter os glúteos ativos, né, e a bacia numa posição neutra, eu tenho que estar ativando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Bem breve eu vou trazer mais para vocês.